Senhor presidente, senhores senadores, não existe neste projeto de lei sobre o qual vamos deliberar nem o mais leve resquício de interesse público. Nada. Nada. O que quer a presidente Dilma? Ela quer apenas se livrar das consequências jurídicas do fato dela ter infringido a lei orçamentária. Só isso. Não venham com histórias de que se trata de uma opção por uma política macroeconômica antirrecessiva. É conversa. É conversa. O que ela quer apenas é se livrar da consequência de ter infringido a lei orçamentária. E como ela fez? Ela movimentou verbas de um programa para outro, no limite de 20%, por decreto, sem ter satisfeito a exigência da meta fiscal. E com isso ela desrespeitou o artigo 4º da lei orçamentária. É simples. Não venham os senhores com esse contorcionismo mental e inventar teorias, ressuscitar uma interpretação absolutamente superada do que seja o efeito antirrecessivo do gasto público, um keynesianismo vagabundo de última hora que vocês inventaram para dar um mínimo de dignidade teórica ao simples expediente pelo qual a presidente Dilma quer se eximir do cumprimento da lei e quer a complacência do Congresso Nacional para isso. Não venham, senhores, não venha, senador Lindbergh, me acusar de golpista. Vossa Excelência sabe que as minhas credenciais de democrata são absolutamente indiscutíveis. Agora, é uma característica da democracia o respeito à lei. E a lei que tem que ser igual para todos. Se o cidadão comum, o cidadão que paga imposto, que faz com o seu imposto funcionar os poderes, é obrigado a cumprir a lei, a presidente da República com mais razão ainda, porque a presidência da República tem um papel pedagógico, um efeito de demonstração. Como é que nós vamos encarar o cidadão que não tem a possibilidade de mudar ao seu talante uma lei que ele, por alguma desventura, descumpriu? Como é que nós vamos encará-lo se nós estamos simplesmente passando um borrão no descumprimento da lei pela presidente da República? Não venham com histórias de política antirrecessiva. O Brasil está em recessão, meus amigos. Quem é que duvida disso? Um crescimento de 0,2% esse ano? Que política antirrecessiva foi essa? E eu fico espantado quando vejo um ex-operário metalúrgico elogiar uma política econômica que destruiu a indústria brasileira. Ora, não venhamos com discurso, não venhamos com lorotas. Eu vejo o PMDB muito ativo nesses últimos dias, um certo frenesi para aprovar esse projeto de lei. Seguramente já foi feito o acordo. Se não foi feito o acordo, esperanças foram levantadas, muito grandes, para o PMDB e para os sócios menores desse governo. Não quero, senhor presidente, demonizar o PMDB, não. O PMDB luta. O PMDB, que deu uma contribuição decisiva para a eleição da presidente Dilma, luta para se livrar, para emergir da miserabilidade política a que ele foi reduzido por sua parceria com o PT. O PMDB ocupa lugares, mas não exerce poder, por mais que seja o vice-presidente Michel Temer exímio nos gestos cerimoniais. Essa é que é a realidade dos fatos. O PMDB está dançando conforme a música. O PMDB, que foi decisivo para a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, o PMDB hoje é uma peça importante no desmonte da responsabilidade fiscal desse país. Está dançando conforme a música, mas é uma música que destoa, uma música em dissonância, em desarmonia com o interesse do povo brasileiro. Porque as consequências dessa política nefasta, que pode talvez atender os interesses do governo, dos partidos do governo em nomear gente nos cargos públicos, que seguramente vai atender o interesse da presidente Dilma de se livrar de complicações jurídicas. As consequências serão sentidas por cada um dos brasileiros.
sobre a forma da recessão mais profunda, sobre a forma do aumento da taxa de juros que já começou hoje na reunião do Copom. Não nos iludamos. Alguns entre nós, partidos de esquerda, e eu uso a palavra esquerda entre aspas, como fazia Lênin, alguns partidos de esquerda aqui que eu vi falar, cujos parlamentares falaram, tem talvez essa fantasia nefelibática de que é possível ignorar a dívida pública, que é possível deixar de pagar os juros da dívida pública. Sabem os senhores o que acontece com isso? É o mal pagador. E o mal pagador, que deixa crescer a dívida, é obrigado a pagar juros cada vez mais pesados, cada vez mais escorchantes por aqueles que financiam o seu funcionamento. É isso que vai acontecer, que já está acontecendo. O juro do consumidor... Não, vamos me ouvir sim, vamos me ouvir que vai somar meu tempo. Vai ouvir sim. Os juros pagos pelo consumidor já estão em 40%. O juro do cheque especial em 176%. E esta medida que o Congresso vai aprovar alegremente, de uma maneira subserviente, vai fazer, sabe o quê? Vai fazer com que esses juros cresçam ainda mais. O juro para o investidor brasileiro, porque a multinacional ela tem fontes de financiamento abundantes. O investidor brasileiro, aquele que precisa recorrer à prestação para comprar o mínimo de bens de consumo para lhe dar uma existência cômoda, vai ser obrigado a pagar juros mais caros. Aquele que faz o crédito consignado, o funcionário público vai pagar juros mais caros e a recessão vai se aprofundar. Essa é a consequência da política anticíclica que os senhores estão inventando agora. Pela ordem, senhor presidente. Inventando agora, sabe por quê? Porque a ministra do Planejamento, esse gênio da senhora Miriam Belchior, esteve aqui na Câmara dos Deputados em novembro e disse que estava tudo sob controle. Controle coisa nenhuma. E agora, quando a vaca foi para o brejo, eles inventam esta lorota de uma política anticíclica. Não terão o apoio da oposição. Os senhores vão pagar caro por esse voto desastroso para a economia doméstica e para a economia do povo brasileiro, para a economia do nosso Brasil, porque as consequências serão dramáticas desse presente que os senhores farão, talvez iludidos com a ideia da liberação de emendas, talvez iludidos com a ideia de que vão viabilizar novos investimentos. Isso é lorota. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Já que o PT não vai me calar, não. Este projeto nada tem a ver com investimentos futuros. Esse projeto é apenas para legalizar o passado. Não há um centavo de novo investimento que decorrerá da aprovação desse projeto. Nenhum centavo. Pelo contrário, os investimentos públicos serão ainda mais escassos, porque uma boa parte daquilo que o governo poderá poupar será aplicado em juros mais elevados para rolar a dívida pública. Por isso é que nós vamos votar não, um redondo e indignado não a esta vergonha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.